Olá, hoje vamos fazer uma exploração um pouco diferente. Temos aqui as ideias do livro O Jogo Infinito, do Simon Sinek. Isso aí. E a nossa missão é meio que desvendar a essência disso, sabe? Não como uma lista, mas contando a história por trás dessa visão de liderança, de propósito, quase como se estivéssemos explicando para alguém pela primeira vez. Exato. E a história ela começa com uma ideia central que o Sinek traz. Existem basicamente dois tipos de jogos na vida nos negócios. Dois tipos? Como assim? Tem os jogos finitos. Pensa num jogo de futebol, por exemplo. Tem regras fixas, os jogadores são conhecidos, tem um começo, meio e fim bem definidos e, claro, um vencedor. Alguém ganha. Certo, tipo, tem um placar final. Isso. Já os jogos infinitos são diferentes. Negócios, política, a nossa própria vida. Os jogadores podem mudar. Alguns a gente nem conhece. As regras, elas são flexíveis, podem mudar no meio do caminho. E não tem um vencedor final, então? Não no mesmo sentido. O objetivo principal não é ganhar, mas sim continuar jogando. É perpetuar o jogo, evoluir, sabe? Entendi. E aí, imagino que o problema começa quando a gente mistura as coisas, né? Exatamente. É o ponto central do livro, acho. Muitos líderes, muitas empresas, acabam tratando os negócios, que são um jogo infinito por natureza, como se fosse um jogo finito. Aquela obsessão, né? Seu número 1, bater a meta do trimestre a qualquer custo. Isso. Derrotar a concorrência. O livro até cita o exemplo da Microsoft com o Zune, uma tentativa desesperada de vencer o iPod da Apple. O foco era totalmente no rival. E a Apple, por outro lado, parecia jogar outro jogo, né? Pois é. Naquela época, a Apple parecia mais focada em superar a si mesma, em inovar pensando lá na frente. Uma postura bem mais de jogo infinito. Faz sentido. E para conseguir jogar esse jogo infinito, o Sinek propõe algumas práticas, né? Sim, ele descreve 5 práticas essenciais. A primeira, que talvez seja a base de tudo, é o que ele chama de avançar uma causa justa. Causa justa. O que seria isso exatamente? Não é só uma meta de vendas, imagino. Não, de jeito nenhum. É uma visão de futuro. Algo inspirador, idealista, positivo, sabe? Maior que o lucro, maior que o produto em si. É o porquê da coisa toda. Tipo, o livro dá exemplos disso. Dá sim. Pensa na Declaração de Independência dos Estados Unidos, aquela visão dos pais fundadores, ou um exemplo mais drástico, aqueles cientistas russos, os do Banco de Sementes Vavilov. Ah, sim, a história é incrível. Que morreram de fome para proteger aquelas sementes pensando nas gerações futuras. É algo que te puxa para frente, que transcende o imediato. Tem que ser a favor de algo, inclusiva, orientada ao serviço, resiliente e, claro, idealista. Uau. É forte. Mas só ter a causa, a visão, não deve ser suficiente, né? Precisa de gente para levar isso adiante. Com certeza. E aí entra a segunda prática. Construir equipes de confiança. Isso vai além de só trabalhar bem junto. Como assim? É criar um ambiente de segurança psicológica. Um lugar onde as pessoas se sintam seguras para serem vulneráveis, para admitir um erro, para pedir ajuda, para levantar a mão e falar, não sei, sem medo de serem punidas ou humilhadas. Isso é fundamental. O livro cita exemplos práticos disso. Fala dos Navy SEALs, por exemplo, que valorizam a confiabilidade mútua talvez até mais que o desempenho individual de um superastro isolado. Fala de culturas como a do Four Seasons ou uma transformação que aconteceu na polícia de Castle Rock. Entendi. Então temos a causa justa como destino e as equipes de confiança como o time que rema junto para chegar lá. Exatamente. E os outros barcos no mar? A concorrência. Como eles entram nessa história do jogo infinito? Essa parte é muito interessante. É a terceira prática. Enxergar os concorrentes não como inimigos a serem destruídos, mas como rivais dignos. Rivais dignos? Gostei do termo. O que significa na prática? Significa que, em vez de gastar toda a energia tentando vencer o outro, você reconhece que um bom rival, um rival digno, na verdade te ajuda, ele te desafia a melhorar o seu próprio jogo.
Te força a ser melhor, né? Isso. A Apple, por exemplo, viu a IBM lá atrás não só como um monstro a ser temido, mas como um rival que, de certa forma, ajudaria a validar o mercado de computadores pessoais que eles estavam criando. Faz sentido. E o Alan Mulally na Ford? Também. Ele usou a Toyota não só para competir, mas como uma referência de excelência, uma inspiração para a Ford melhorar seus processos, sua qualidade. Muda completamente aquela mentalidade de para eu ganhar, você tem que perder. É uma mudança de perspectiva bem grande mesmo. E para seguir essa causa, para se manter melhorando, imagino que às vezes seja preciso, sei lá, fazer umas mudanças bem radicais, né? Mesmo que doa no curto prazo. Exatamente. E essa é a quarta prática. Ter flexibilidade existencial. É a capacidade e muitas vezes a coragem de fazer uma guinada estratégica grande, mesmo que custe caro no momento, mesmo que custe caro ou que pareça arriscado demais no curto prazo, mas é feito para quê? Para conseguir avançar a causa justa lá na frente, no longo prazo. Tem exemplos disso também? Tem. Pensa no Walt Disney. Ele tinha um negócio seguro de filmes de animação, mas ele arriscou tudo, financeiramente inclusive, para criar a Disneylândia, um modelo totalmente novo para ele. Verdade. E a Apple de novo. A Apple, quando viu a interface gráfica lá no Xerox PARC, teve essa flexibilidade de abandonar projetos e apostar tudo naquela nova direção que definiu o futuro da computação pessoal. E o contrário também é verdade, né? A falta dessa flexibilidade pode ser fatal. Pois é. O livro usa o exemplo clássico da Kodak. Eles inventaram a câmera digital. Mas o medo de canibalizar o negócio de filmes, que era o ganha-pão deles... Uma mentalidade finita focada no resultado atual? Exato. Essa mentalidade finita impediu que eles fizessem a mudança necessária. E a gente sabe como a história terminou. É um alerta muito forte. Nossa, muito forte mesmo. Então, causa justa, equipes de confiança, rivais dignos, flexibilidade existencial. Falta uma, né? Falta a quinta prática, que amarra tudo isso. A coragem para liderar. Porque vamos combinar, manter essa mentalidade infinita exige coragem. Por quê? Por causa da pressão do dia a dia. Exatamente. O mundo, o mercado, muitas vezes pressionam por resultados de curto prazo, por vitórias finitas, por números trimestrais. Manter o foco na causa, investir nas pessoas, tratar rivais com respeito, fazer mudanças difíceis, tudo isso exige peito. E o livro traz exemplos dessa coragem. Traz a CVS, aquela rede de farmácias americana, que decidiu parar de vender cigarros. Imagina a pressão. Perda de receita na certa, críticas de Wall Street... Mas eles fizeram mesmo assim. Fizeram, porque estava alinhado com a causa justa deles, que era promover a saúde. Ou o Doug Parker, na American Airlines, que deu aumentos para a equipe que não estavam no contrato, para tentar reconstruir a confiança depois de um período difícil. São atos de coragem que olham para o longo prazo. Então, tentando amarrar tudo isso, a mensagem central do Sinek parece ser que jogar esse jogo infinito, com foco na causa, nas pessoas, na melhoria contínua, tendo flexibilidade e coragem, isso não é só, digamos, mais bonito ou ético. Não mesmo. Paradoxalmente, parece que é o caminho que leva a mais inovação, mais resiliência e, no fim das contas, a um sucesso mais duradouro para todo mundo envolvido, né? Funcionários, clientes e até os acionistas, no longo prazo. Exatamente. É uma visão bem diferente daquela mais antiga do Friedman, focada só no lucro pro acionista no curto prazo. É uma redefinição de responsabilidade. E isso vale só para negócios ou dá para levar para a vida? Ah, com certeza dá para levar para a vida pessoal. Viver com uma mentalidade infinita na vida seria focar mais em crescimento pessoal, em aprender sempre, em contribuir, em construir relacionamentos fortes e significativos. Em vez de só ficar contando as vitórias finitas, tipo acumular riqueza por acumular, o status... Isso, o foco muda para como eu posso perpetuar valores positivos, como eu posso ajudar os outros ao meu redor a crescerem também, a continuarem jogando seus próprios jogos infinitos. Então, no fundo, é uma jornada, né? Uma escolha constante de resistir à tentação do imediatismo, da vitória fácil e manter o olhar no horizonte mais amplo, no propósito, nas pessoas. Exatamente. É um processo contínuo. E talvez a grande reflexão que o livro deixa assim no ar para a gente pensar
É justamente essa. Qual seria? Se a vida e tantas coisas importantes que a gente faz são de fato jogos infinitos, será que as nossas escolhas do dia a dia, as pequenas e as grandes, estão realmente alinhadas com o tipo de jogo que a gente quer jogar? Com essa mentalidade infinita?